Senhor presidente dessa sessão, prezado senador Ciro Miranda, prezado amigo senador Álvaro Dias, a quem cumprimento pela brilhante iniciativa, prezado amigo deputado federal Luiz Pittman, quem agradeço ter invertido a ordem das falas aqui para que eu pudesse falar nesse momento. Muito obrigado, Pittman, você é sempre muito gentil. Quero cumprimentar a vice-presidente nacional do secretariado do PSDB, mulher e viúva do nosso saudoso Dante de Oliveira, autor da proposta de emenda para eleição direta do presidente da República, senhora Thelma de Oliveira, prezado senhor Paulo Silva de Jesus, diretor técnico comercial da Companhia Ethernet de Goiás, representando aqui o governador Marconi Perillo, prezado Oswaldo Manicardi, secretário particular e assessor direto do nosso queridíssimo e saudoso Ulisses Guimarães. Quero de forma muito especial cumprimentar a governadora Maria de Lourdes Abadia, que nos honra muito com a sua presença nessa casa, também o deputado Osório Adriano e a todos que nos honram com as suas presenças nessa manhã, tarde de segunda-feira. Há 30 anos, com o movimento das diretas já, o povo brasileiro dava largada ao vitorioso impulso que levaria à retomada de sua soberania negada desde 1964. Dava início, simultaneamente, à derrubada de um regime, cuja grande marca, ao longo de mais de 2 décadas de governo, foi a tentativa frustrada de matar o desejo de participação política na alma popular. E colocava em marcha, no mesmo passo, a sucessão de eventos que culminaria, pouco depois, na restauração da plenitude democrática, que hoje é o fundamento mais forte da vida em sociedade neste país. As gerações mais jovens certamente não guardam muitas lembranças dos riscos que envolviam, em meados dos anos 1980, a simples decisão de pôr em contato, na arena mágica da praça pública, os polos mais enfraquecidos da equação do poder àquela altura, o povo e a oposição democrática. Ora, vezes sem conta esse encontro for ensaiado, redundando sempre em decepção, em retrocesso, em perdas cada vez maiores do espaço da participação política das forças progressistas. Diante disso, me pergunto, o que fez com que o movimento das diretas fosse bem-sucedido como ponto de virada desse infeliz ciclo histórico de enfrentamento, desgaste e retrocesso? O que permitiu que a bandeira das diretas já, embora sem propriamente alcançar seu grande objetivo declarado, a imediata realização das eleições diretas para presidente da República, fosse vitoriosa na prática, ao relançar as bases que viriam a garantir a vigência irrestrita do Estado Democrático de Direito entre nós. Creio que 2 fatores principais terão sido decisivos em relação aos resultados dos eventos de 1984. O primeiro deles foi o grande grau de convergência e de unidade paulatinamente alcançado no âmbito da representação política popular, por meio da ação corajosa e inteligente de uma insuperável geração de líderes, compostas por protagonistas da estatura de Ulisses Guimarães, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Franco Montoro, Tancredo Neves e muitos outros. É sempre bom lembrar que as fraturas das forças progressistas constituíram, ao longo da história política nacional, o elemento que mais fortemente contribuiu para os momentos de domínio do reacionarismo. E jamais o espectro sadio da representação política brasileira esteve tão afinado quanto nos poucos meses que separaram os primeiros grandes comícios na virada do ano de 1983 e a consagradora vitória de Tancredo Neves no colégio eleitoral no fim de 1984.
Tão grande era essa convergência, senhoras e senhores senadores, que nem mesmo o imenso esforço que fez o governo para derrotar no Congresso a emenda Dante de Oliveira foi capaz de esmaecer a crença geral de que a hora da mudança havia finalmente chegado. Ao contrário, o que se viu foi a certeza de que, se a redemocratização não seria possível por meio da eleição de um novo presidente pelo voto popular, ela viria pela construção de uma candidatura de consenso, cuja legitimidade seria consagrada em aclamação popular, ainda que, lamentavelmente, concretizada por via do mecanismo do colégio eleitoral. Ao fim e ao cabo, o que a história testemunhou, ao contrário do que imaginavam os estrategistas do autoritarismo, foi a vitória de uma unidade inabalável, uma unidade tão poderosa que não somente resistiu à sedução do fisiologismo governamental, mas foi capaz, ela mesma, de cooptar parte significativa da base parlamentar governista. Não é por outro motivo que estavam lá, nos palanques dos comícios das diretas, figuras que jogariam papéis decisivos no futuro político do Brasil. Personalidades como Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, que chegariam mais tarde ao exercício da maior magistratura do país, além de destacadas representações da sociedade civil, oriundas de instituições veneráveis, como a Associação Brasileira de Imprensa, na pessoa do inesquecível Barbosa Lima Sobrinho, a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB e muitas outras. Mas tudo isso seria pouco, não fosse o outro grande fundamento da eficácia transformadora do movimento das diretas já, a extensa e vibrante participação daquele que é o ator por excelência do grande teatro da vida política, o povo. E o nosso querido mestre Miguel Arraes sempre diz que quando o povo se une, obriga as lideranças políticas a se unirem. Sim, senhor presidente, foi o povo brasileiro a ponta de lança do processo histórico que, uma vez completado, lhe restituiu a própria soberania. Foi ele, o povo, a cola que cimentou o consenso entre as forças da oposição democrática. Foi ele, a energia que movimentou as engrenagens da sociedade civil no desafio lançado ao poder dos ditadores. Foi sua esperança, a esperança do povo, o combustível que fez reflorescer entre nós, no já longínquo ano de 1984, o conceito de que não há poder legítimo se sua fonte não repousa no solo firme da vontade popular. Com isso, torna-se claro para mim que louvar o processo de apoio à emenda Dante de Oliveira, processo que passou à história como o movimento das diretas já, é louvar o poder do povo em fazer prevalecer sua vontade irresistível, sempre que ele assim efetivamente o queira. Em 1984, o povo brasileiro havia decidido que a ditadura agonizante dos generais haveria de ser varrida da história, e ela foi atirada pelo impulso irresistível da vontade popular. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje, decorridos 30 anos, não é difícil recuperar um pouco da aura da esperança cívica que caracterizou o movimento das diretas já. Não é difícil constatar que muito do que as praças do Brasil exigiram àquela época já se incorporou à prática social e jurídica nos dias de hoje, como é o caso do amplo exercício do direito ao voto, entre outros exemplos possíveis na área dos direitos da cidadania. Mas muito dos anseios que animaram aquelas multidões, anseios que certamente não se restringiram a um apelo símbolo às diretas, ainda se acham por concretizar. Uns apenas ganharam forma expressa no nosso ordenamento jurídico, sem ainda se fazerem matéria e realidade. É o caso, por exemplo, de muitos dos direitos individuais e coletivos, que, irrealizados na vida concreta da sociedade, permanecem mero comando programático no texto da nossa Constituição.
e até mesmo de outras aspirações, que nem mesmo essa exigência formal, meramente legal, lograram alcançar até esse instante. Por isso, é importante não somente recuperar o sentido histórico do movimento das diretas já, mas também comparar o verdadeiro programa de futuro que transbordou daqueles palanques e da voz daquelas multidões que enchiam as praças com aquilo que o Estado brasileiro, esse Estado democrático social, por vontade do povo, ainda não foi capaz de realizar. A promulgação da nova Constituição brasileira demorou 4 anos. A eleição de um presidente pelo voto direto, 5. A estabilização da moeda, 10. A redenção da porção mais atroz da miserabilidade, 20 e tantos anos, num processo que ainda hoje não se completou. Daí a importância da reflexão, que neste momento faz este plenário, num debate que me faz perguntar: até quando ficarão inatendidas as expectativas tão claramente expostas na Praça da Sé, na Candelária, no Anhangabaú, na Esplanada dos Ministérios? O que os próprios recursos da democracia poderão fazer para promover um fecho mais rápido deste ciclo, seja por meio da adoção de um nível mais efetivo de participação popular na ação de governo, seja por garantias mais efetivas de uma verdadeira alternância no exercício de poder. A democracia brasileira é forte, senhor presidente, e o é, em larga medida, pela injeção de ânimo cívico e democrático que para ela fluiu do processo histórico das diretas já. Mas é cada vez mais imperioso acelerar o passo das muitas conquistas sociais de que a democracia ainda é devedora ante o fiel da vontade popular. É cada vez mais imperioso que o povo não seja visto apenas como objeto passivo de benefícios que de cima o poder lhe concede. Ao contrário, já passa da hora em que o povo brasileiro assuma papel mais diretivo na escolha dos rumos que deseja imprimir à vida coletiva. Em face desse singelo balanço do movimento das diretas, não tenho dúvidas em afirmar que ele ainda é eloquente, decorridos 30 anos, e capaz de inspirar a ação dos homens e das mulheres de bem deste país. Vivemos o maior período de democracia da história brasileira. Muitos lutaram, e lutaram fortemente, e muitos tombaram na conquista desta democracia. E muito avançamos, com o apoio da população, com a pressão popular e com o apoio do Congresso. A própria conquista da Constituição de 1988, recentemente a ampliação do voto aberto, a lei da transparência, o direito, a lei de acesso à informação, são conquistas da cidadania brasileira. Mas os movimentos de junho demonstram claramente que a população não se contenta apenas com essa democracia. Não contesta a democracia, mas quer aprofundar a democracia para que, efetivamente, ela possa garantir aqueles direitos inscritos na Constituição de 1988. Essa mensagem não é complexa, nem difícil de entender nos dias de hoje. A hora é essa, senhoras e senhores senadores. Tal como naquela época, é hora de mudar. Estamos chegando ao final de um ciclo. E é importante que, neste momento, as eleições presidenciais se prestem a um grande debate sobre o futuro do Brasil, em que as pessoas tenham a capacidade de perceber que não são donas da verdade e nem serão capazes de tolher o debate, porque a sociedade brasileira quer participar e a sociedade brasileira quer mudar, e quer mudar para melhor. Muito obrigado.